suas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém, igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficar. Amém? Feche teus olhos, igreja. Senhor, obrigado, porque o Senhor preparou o melhor para nós. O Senhor para os nossos tempos, o Senhor para os nossos lugares, o Senhor para as nossas pessoas, para que seja o teu tempo, para que seja o teu lugar, para que sejam as suas pessoas. Obrigado porque o Senhor está começando um processo de cura. Amém. Na vida de cada um de nós, nesses dias que o Senhor reservou. Aqui estão pastores, aqui estão lideranças, aqui estão pessoas que têm pago um preço pela sua palavra, pelo seu evangelho. Muitos chegando feridos, machucados, cansados, desgastados. Mas nós estamos felizes, porque por causa da sua misericórdia nós não fomos consumidos, e nós estamos aqui para buscar o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. E cremos que nós sairemos aqui mais fortalecidos, como igreja de Cristo nesta terra, para propagar as boas novas, para proclamar a sua aliança, Senhor Jesus, e declarar a sua grandiosidade, declarar que o Senhor é grande.
Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso que? Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós agradecemos o teu nome nessa manhã, Senhor Jesus. Só o Senhor é digno de ser louvado. É verdade. Passeia, Senhor, no meio dessas cadeiras. Passeia neste lugar. Passeia, Senhor Jesus. Ministra da maneira que o Senhor quer estabelecer. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome nesta manhã. Nós te damos graças. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Você está perdendo tempo o quê? Dá um aplauso para o Senhor, amém? Aleluia. Amém? Amém. Fala assim pro teu irmão. O Senhor trabalha no tempo improvável, com pessoas improváveis, em lugares improváveis. Amém, é verdade. Talvez era para você não estar aqui, não estar com as pessoas que você está, e nesse tempo era para você estar utilizando para outras coisas.
Isso é tão verdade. Ih, Dan, você vai sofrer comigo, hein? Eu tô sentindo. Mas a gente tenta. Olha só que interessante. A palavra do Senhor fala, isso é um pano de fundo para onde nós queremos chegar. A palavra do Senhor fala que Paulo estava se movimentando para a Ásia e ele foi impedido pelo Espírito Santo de dar continuidade a esta viagem. Aparece um varão macedônio, se mostra a Paulo e fala: olha, nós precisamos que você vá para lá. E ele estava tomando um rumo de vida, uma direção, achando que aquilo era propósito do coração, e de repente ele é impedido e impelido pelo Espírito Santo para ir para outro lugar. Quando ele chega neste lugar, ele começa a procurar coisas, ele vê um rio, e nesse rio era um lugar onde as mulheres iam para estar orando. E quando ele chega naquele rio, ele começa a ministrar a palavra, ele começa a falar da palavra do Senhor, e algumas mulheres são impactadas por aquilo, e especificamente uma mulher chamada Lídia, que ouve a palavra, ela entra a palavra no coração dela, ela aceita o Senhor Jesus, e ela aceita de tal forma, porque Lídia era uma mulher rica, uma mulher próspera, uma vendedora de púrpura, e uma mulher influente, uma mulher de personalidade, e ela influencia a sua família, que fala que ela é salva, a sua família é salva, e ela já se posiciona para Paulo, e fala para Paulo: olha, Paulo, você vai ter que ficar aqui na minha casa, eu não aceito uma negativa. E Paulo fica na casa de Lídia, sendo ali estabelecida uma igreja. E o que chama a atenção é que Paulo continuava fazendo o caminho, mesmo depois de estar em Lídia, o caminho para ir até o rio. E quando ele fazia este caminho, aparecia uma jovem possessa, e essa jovem possessa ficava perturbando Paulo, e ficava falando: ó, tu és filho de Deus, tu és salvo, tu és isso, tu és aquilo. E Paulo começou a se importunar com aquela mulher, e ela tinha um espírito de adivinhação, e ela era usada por pessoas com esse espírito de adivinhação. E a palavra fala que Paulo se importuna tanto, vai lá e na autoridade que é no nome de Jesus, expulsa o demônio daquela menina, e aquela menina é liberta. Segundo acontecimento, quero que vocês guardem isso. Terceiro acontecimento, ele continua a caminhada como? Naquele momento, os senhores daquela mulher pegam ela, pegam Paulo, levam ele para a praça, começam a acusar a Paulo e Silas, chicoteiam Paulo e Silas e mandam ele para a prisão. Quando eles chegam para a prisão, eles começam a adorar, começam a orar, e começa aquele rebuliço que você já conhece. A prisão, ela se desmorona, ela cai, é um terremoto. E nesse terremoto, Paulo e Silas são libertos, e o carcereiro é salvo, e toda a sua casa. Terceiro acontecimento. Olha só que coisa interessante. Ser movido pelo Espírito Santo, ó, lideranças, ele vai sempre proporcionar para a gente novidade de vida. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: não adianta vocês virem para cá e não achar que não vai acontecer nada, porque sempre o Senhor, ele vai ter algo novo para as nossas vidas. Amém. Sempre ele vai ter novidade. E às vezes a gente tem uma expectativa, e a expectativa, quando ela é nossa, ela não é do Espírito, porque na nossa expectativa nós somos que nem Paulo: eu vou para a Ásia. Mas na expectativa do Espírito e na obediência do Espírito, não, você não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia. E quando a gente ouve a expectativa do Espírito e vamos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, é estabelecido coisas muito maiores do que nós possamos imaginar. Olha só, quando ele estabelece a ministração sobre a vida de Lídia, e Lídia estabelece a casa dela como um ponto, como uma igreja, nós podemos falar que a primeira igreja da Europa é estabelecida ali naquele instante. Então Paulo pensava uma coisa: vou continuar na Ásia, não, eu quero que você comece a evangelização na Europa, até porque eu sei que lá na frente vai ter um xaropes lá no acampamento, orando, e precisa que chegue na Europa para chegar naqueles xaropes que somos nós. Ah, é verdade. Então ele sabia de tudo. Então a Europa precisa ser evangelizada, precisa começar. Então Paulo vai para lá, e lá começa a primeira casa.
Olha só que coisa interessante. Primeira salva da Europa, uma mulher rica, cheia de posses. Lídia era de Tiatira. Tiatira não era uma cidade daquela região, era uma cidade da Ásia. Então tudo indica que Lídia, ela era uma adepta ao judaísmo, mas ela não era judaica de nascença. Era uma estrangeira, mulher rica. Segundo convertido, uma mulher endemoniada. Terceiro convertido, terceira ação de conversão, né? Na verdade teve mais conversões. Terceira ação do processo de conversão, um carcereiro e a sua família. Lídia representa, a mulher de posses representa o mundo. E Lídia foi convertida pela palavra. O segundo, que era a mulher endemoniada, representa Satanás e seus demônios. E essa pessoa foi liberta pela autoridade que é no nome de Jesus. Porque quando Paulo foi e começou a orar por ela, no nome de Jesus, eu repreendo o demônio, você vai embora. Segundo, para combater demônio, a autoridade que é no nome de Jesus. E terceiro passo, quando ele vai para o carcereiro, para a prisão representa a prisão no mundo. E só tem um jeito de sair da prisão do mundo, líderes, é adorar o Senhor em Amém. todo tempo e orar. Então, olha só, três situações de libertação. Nas três situações de libertação, a carne, Satanás, o mundo são combatidos. E naquele instante, a libertação, e a Europa começa a ser evangelizada. Tchau, tchau. A segunda questão que chama atenção, que chama atenção, que você já deve ter ouvido falar bastante, é que nessa questão da prisão, era meia-noite que eles começaram a adorar o Senhor. E meia-noite ela tem sempre uma conotação de algo que é muito sombrio, porque é o pior tempo da noite, é o lugar, é o ponto mais escuro. Mas tem um outro lado da meia-noite, que a meia-noite também é a esperança de um novo dia que está a acontecer. E quando a gente lembra de meia-noite, eu já ouvi muito, na meia-noite que o Senhor age. Mas tem uma coisa, fala assim pro teu irmão, é a meia-noite que eu começo o processo de mudança na minha vida e das pessoas que estão ao redor, junto com Deus. Olha só como é verdade. Chega os primogênitos, chega os egípcios, o Senhor vai e fala, olha, vai lá, unge os umbrais, à meia-noite eu passarei e ferirei todos os primogênitos. Ele foi e feriu todos os primogênitos, ele deu libertação, mas antes da libertação, era eles que tinham que ungir os umbrais, era eles que tinham que estar marcados pelo sangue, era eles que tinham que se submeter a estar debaixo do sangue de Jesus. Vocês veem, à meia-noite, fala o salmista, Davi, ele fala que ele orava, dando graças ao Senhor pela palavra que ele recebia. Então, ele se posicionava à meia-noite, dando graças e louvando ao Senhor. Nessa questão de Paulo e Silas, eles descobriram uma coisa, que nós conversamos um pouco essa semana, né? No Salmo 149, 14 diz assim, ele exalta o poder do seu povo, o louvor
de todos os santos. O que ele está dizendo? Liderança, nós temos andado fracos, porque nós temos andado sem poder. E ele está falando que ele exalta o poder do seu povo. E qual que é o poder? O louvor que sai da boca do seu povo. Então presta atenção uma coisa, meu irmão. Quando nós exalamos, quando nós jogamos para fora quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é o Santo dos Santos, quando nós falamos das maravilhas dele, quando nós falamos do que ele tem feito, aquilo traz força para nós. Sabe por que traz força? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando eu exalto o Senhor, aquilo me torna alegre, e quando aquilo me torna alegre, aquilo vem o poder do Senhor sobre a minha vida, meu irmão. A igreja tem andado fraca, porque ela tem se auto-elogiado, mas não tem elogiado aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado. Glória a Deus. Abre a tua boca, meu irmão. Glória. Deus grande, Pai. Deus grande, Glorificado é teu nome. Deus exaltado, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus que é rei, Deus que é santo, Deus que é Senhor dos exércitos, Deus que é rei dos reis, Deus que é todo poder, Deus que é o alfa, o ômega, o sol da justiça, Deus que é o criador, Deus que é a palavra, Deus que é o verbo vivo que desceu do céu, que é luz, que é sal da terra, que é pão vivo que desceu do céu, que é Deus tremendo, que é Deus libertador, que é Deus que cura, que é Deus que salva. Ele baixura e anda na mandada. Aí está a nossa força. Grande é o Senhor. Esse. Abram essa, vai. Abram em Atos 20. Aleluia. No primeiro dia da semana, versículo 7. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então concluíram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Fala assim: à meia-noite, quem ama a Deus, prioriza. Prioriza o quê? Olha lá, Paulo está pregando, o jovem está lá na igreja, com um olhar dentro da igreja, olhar no mundo, dentro da igreja, olhar no mundo, dentro da igreja, olhar no mundo, foi, olhar no mundo, caiu, morreu. À meia-noite, Paulo vai, se posiciona, ele estava ministrando a palavra, ele larga tudo, e ele vai descer até Eutico. Fala assim para o teu irmão: quem ama a Deus, prioriza o tempo por vidas. Obreiros do Senhor, líderes do Senhor, sempre tem que haver tempo para vidas. Glória a Deus. Segunda situação: quem ama a Deus prioriza descer. Paulo estava lá em cima e vai lá descer até onde estava Eutico. Terceiro ensinamento aí: quem ama a Deus prioriza vidas e corre riscos por vidas. Porque Eutico, ele tinha caído lá de cima, ele devia estar se arrebentado, com certeza podia estar sangrando ali. Ele foi e Paulo
tocou em Eutico, e naquela época esse tipo de toque não era muito bem-vindo, e ele se arriscou uma série de situações, porque quem ama se arrisca por vidas. Quarto, quem prioriza vidas? Fala assim pro teu irmão: quem prioriza vidas? O que Paulo fez com Eutico? Quem ama vidas, abraça. Fala pro teu irmão: quem ama vidas, abraça. Dá um abraço na tua irmã e no teu irmão aí, meu irmão. Não faz diferente. Você está abraçando aqueles que você conhece, abraça agora os que você não conhece, vai. Mulheres com as mulheres, homens com os homens. Vamos lá, colinha. Eu amo vidas. Então, eu arranjo tempo, eu tenho tempo, eu desço, eu corro riscos, eu abraço. Quinto, eu abraço, eu abençoo. O poder do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Sexto, pega Eutico, leva de volta, traz ele de volta. Eu tenho um objetivo, quem prioriza a vida, de restaurar em todo o tempo, de trazer para a situação na presença do Pai a todo o tempo. Não importa se está morto, mas eu tenho que lutar pelo soldado ferido, eu tenho que lutar pelo soldado que está morto, eu tenho que lutar pela igreja de Cristo, e não é só abençoar, tchau, valeu, não, abençoa, traz de volta, vamos, senta, vamos andar de novo, meu irmão. Esse negócio de meia-noite ainda é complicado. E tem um que mexe comigo, que fala aqui no livro de Ruth, no capítulo 3, fala que Ruth, ela vai aos pés de Boaz, ela se deita, e quando ele percebe, ela se deita aos pés dele, e quando ele percebe a presença de Ruth, fala que ele estremece. Boaz tipifica o resgatador, tipifica o remidor, tipifica Jesus Cristo de Nazaré. Ruth tipifica a noiva. A noiva vai aos pés de Cristo. E quando a noiva vai aos pés de Cristo, eu entendo por essa palavra que o coração dele estremece quando a noiva se humilha aos pés de Cristo e se posiciona aos pés dele. Temos andado fraco
Porque nós queremos só ficar de pé. E de pé não vem força, não vem poder. O nosso poder está com os nossos joelhos dobrados na presença do noivo. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês já imaginaram Deus, que é Deus, se estremecer por causa de nós, tão falhos e tão pecadores? Mas Ele se estremece, buscando homens e mulheres que são fiéis a Ele, homens e mulheres que são fiéis para com a noiva, homens e mulheres que são fiéis com aquilo que é dele. E nós estamos com uma geração que ela não ama mais as coisas do Senhor, ela não ama cuidar das coisas do Senhor, ela não ama cuidar da igreja, ela faz as coisas com má vontade, ela faz achando que é obrigado e para agradar a homens. Isto não é noiva, isto é prostituta, prostituta que faz com valor estipulado. Nós somos noivos, somos prostitutos. Ó, líderes e pastores que estão aqui, o que nós somos? A noiva ama. A noiva quer sentir o perfume do noivo. A noiva quer tocar o noivo. A noiva quer agradá-lo. A noiva quer as melhores. Nós somos noiva e prostitutas. Ó, líderes que estão aqui, não faça nada para agradar a homens. Não faça nada por pessoas. Não faça nada para ser visto. Faça porque você ama o noivo. Mas, aleluia, essa não é a palavra, esse é um pano de fundo. E o pano de fundo que eu estou querendo deixar é que Paulo, ele chega, anuncia o evangelho na cidade de Filipe e nasce uma igreja. E olha só que tipo de igreja vocês acham que nasce ali. Particularmente acho que Paulo era apaixonado pela igreja de Filipe, porque ela nasceu de uma maneira especial e as pessoas entenderam o que elas tinham que fazer. E o que eu quero conversar nessa manhã é 13 coisas que nós, líderes, pastores, homens, mulheres de Deus, nós somos roubados. E muitas vezes nós queremos largar tudo. Eu não quero saber mais de ministério, eu não quero saber mais de obra, eu não quero fazer mais nada, estou cansado. Quais as coisas que minam? E o teor do que Paulo escreveu para Filipe era que nós podemos falar de uma ode à alegria. Ele só fala de alegria. E por que ele falava tanto de alegria? Porque Satanás sabe que se roubar o fruto do Espírito, chamado alegria, que vem do Senhor dentro de mim, ele sabe que ele vai me enfraquecer, porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém. Então Satanás, ele tenta roubar a alegria da sua liderança, a alegria dos seus pastores, a alegria de fazer a vontade de Deus, a alegria de fazer a obra. Excelência. E Paulo, muito sabiamente, cheio do Espírito Santo, ele é direcionado a fazer o quê? A trazer situações que aqueles líderes
estavam sendo roubados a sua alegria. E ele tenta mostrar a eles: olha, observem essas questões, porque é aí que Satanás, é aí que está sendo roubada a tua alegria, e é aí que está sendo roubada a força desta igreja. Abram no livro de Filipenses. E aí começamos. Filipenses capítulo 1. Primeiro aspecto, versículo 1: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que ele ressalta para bispos e diáconos, para líderes, ele faz um chamado para estarem debaixo da graça e debaixo da paz do Senhor Jesus, porque eles tinham uma missão, e a missão que era dada a eles era manter a igreja unida e perseverante. Amém. Fala assim pro teu irmão: primeira coisa que Satanás tenta nos roubar é nos fazer desunidos e inconstantes. Aleluia! Olha que momento maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós aqui hoje. Porque aqui nesse instante não tem bandeira XYZ, tem bandeira de Jesus Cristo de Nazaré. E isso nos permite uma coisa: o Senhor está permitindo isso agora para que nós, o que fez com o Eutico lá? Que a gente desça, que a gente tenha tempo uns para com os outros, para que a gente faça o quê? Para que a gente se abrace, para que a gente faça o quê? Para que a gente proclame as bênçãos, para que a gente faça o quê? Vem aqui, meu irmão, você está cansado? Onde que você está? Eu estou Joinville, eu estou Rio de Janeiro, então vamos lá, vamos lutar junto, porque a vitória é do Senhor. Então nós temos que aproveitar esse tempo que nós está sendo separado. Olha que gracioso que é esse Deus. Ele preparou tudo da melhor maneira, o melhor lugar, a melhor alimentação, a melhor, para que a gente tivesse esse tempo junto. Amém. E que fosse proclamada a unidade do Senhor. Amém. E para que fosse proclamada o que? A constância, a perseverança. Amém. Porque tem muitos que estão aqui, que estão cansados, estão querendo desistir, estão balançando, mas hoje é dia de estabelecer a constância. Vamos, meu irmão, vamos caminhar, que tem muita coisa pela frente. Amém. Segunda coisa, acompanhe comigo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com, o que eu falei? Uma ode à alegria. Com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Aleluia. Fala assim pro teu irmão: a minha alegria está sendo roubada, porque eu não oro por todos os meus irmãos. E ó, não é chegar diante do Pai: Senhor, eu oro por toda a igreja, aleluia, glória a Deus, abençoa eles, aleluia. Quando eu sou específico,
Eu começo a lembrar a carinha do meu irmão. Eu começo a lembrar o que ele tem de dificuldades e o que ele tem de virtudes. E eu começo a entrar na vida dele. E eu começo a ter empatia, eu começo a ter a graça do Senhor e a sentir como sente o coração de Deus. E eu coloco diante do Senhor aquilo na especificidade. E aquilo me traz alegria, me traz utilidade, me traz razão de ser. Quando eu abro a boca para orar pela vida de cada um dos meus irmãos. A gente pensa que está dando. A gente pensa que nós estamos fazendo algo para Deus. Mas o Senhor nos dá o privilégio de intercedermos uns pelos outros. E nós... Três. Versículo 9. Amém? Glória a Deus. Todo mundo está entendendo? Já caíram do barquinho? Jesus não está dormindo não, está acordado. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Fala assim pro teu irmão. Terceiro, eu preciso aprender a amar, e ser amado. Amém. Eu vou só para a parte finalzinha aí, tá bom? Irmão, às vezes a gente está cansado, a gente está ferido. Mas eu sou um líder de não sei o que, eu sou pastor, eu sou líder da... Isso não é nada, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Quem é ele? Glória a Deus. Para de bobeira. E aí você fica naquele canto, você vê que eu estou ferido, que eu estou machucado, que eu estou arrebentado, que eu estou com problema em casa, que eu estou num... Meu irmão, não se trava não, não se fecha não. Satanás, ele quer botar você dentro de um casulo. Ele quer botar você dentro de uma prisão. E quando ele coloca isso, ele te amarra, ele te paralisa. Paralisa a tua vida com o Senhor, paralisa o ministério. É o contrário, se deixe ser amado. Ame, se deixe ser amado. Deixa ser curado. O Senhor quer curar as feridas. O Senhor, ele quer jogar o bálsamo de Gileade nessas feridas aí. Amém. Ah não, se eu for, vão me rasgar mais ainda. Para com isso. Quarto, versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Quarto, fala assim pro teu irmão: o que me mata, me traz tristeza, é minha natureza egoísta. Paulo nos ensina que ele amava a igreja. Quarto, nós já falamos um pouquinho disso. Amar a igreja de Cristo.
amar as coisas do Senhor, amar, fazer com amor, se entregar, ter liberalidade para as coisas do Senhor, e não fazer para pessoas, e não fazer por pessoas, e não fazer para aparecer, e não fazer pelo causa do teu egoísmo. E Paulo, ele tinha isso tão claro que, olha, eu até quero morrer, mas viver também me traz uma alegria, porque essa alegria de servir aos santos, essa alegria de fazer o povo de Deus crescer, essa alegria de ministrar, essa alegria de ver o Evangelho progredir, isso não é incomparável, porque quando eu amo as coisas do Senhor, isso me traz alegria. Amém. Quinto, versículo 27. Oh, Deus. Do 27 ao 30, alguém pode ler para mim, por favor? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em que nada estáis intimidado pelos adversários, pois que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outra salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Fala assim pro teu irmão. Quinto, que me traz tristeza é não lutar pela unidade do Evangelho. Ei, pastores, você quer ver o seu ministério grande? Você quer ver muitas pessoas? Isso não é sucesso ministerial. Verdade. Você quer ser grande nos céus? Lute pelo reino. Lute pelo avanço do reino. Lute pela unidade da igreja. Lute pela unidade dentro da igreja local e fora da igreja local. Você quer ser grande nos céus? Invista em outros ministérios. Abençoe outros ministérios. Lute por outros ministérios. Não é, eu sou de tal, você não é de nada. Para com isso, meu irmão. Aleluia. Nós temos que lutar pelo reino, povo de Deus. Deus purinho nesse negócio. Aleluia. E temos que ser instrumentos para a unidade. Até porque com a unidade do corpo de Cristo, ninguém pode. Satanás não pode. Demônios não podem. Nada pode contra a unidade do corpo de Cristo. Sexto. Versículo 7. 5, do 5 ao 11. Por favor. 7, qual o endereço, pastor? Capítulo 2, do 5 ao 11. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ao ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Fala assim pro teu irmão. Sabe o que te traz tristeza? Sabe o que te traz tristeza? Que você quer ser servido. Você
quer ser honrado. Você até fala que não, mas no coração se ama. Gosta. querer ser servido e querer ser honrado vai te trazer tristeza. Depressão. Mas se nós se esvaziarmos, é isso aí. Agora cante. É isso aí, Deus. É isso. Agora o contrário, aquele que se humilhou, aquele que se esvaziou, aquele que era Deus, ele foi honrado e todo joelho, toda língua se dobrará aos pés dele. Se humilhe, sirva, se disponha, se esvazie, mesmo que a tua carne luta por essa posição de comodismo. Próximo, versículo 13. 13 e 14. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Sabe por que você fica triste? Fala aí, teu irmão. Fala porque você murmura. E você gera contenda. Murmurar é o contrário do louvor. Murmurar é rebaixar o caráter de Deus. Murmurar é colocar um Deus que é tão grande na condição de um objeto. Murmurar é colocar Deus que é soberano na condição de um servo meu e teu. Murmurar é o contrário de glorificar, de elogiar, de exaltar, de dar honra àquele que merece honra. Murmurar é sinônimo de incredulidade. Verdade. Murmurar é sinônimo de falta de fé. Sim. Murmurar é sinônimo de falta de palavra. E aquele que não guarda os meus mandamentos, ele não me ama. Agora aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. A murmuração, ela vem pela falta de visão, e a visão só vem pela palavra. E aí eu gero o que mais? Quando eu murmuro? Com divisão, que é o contrário do que nós já vimos, que é promover a unidade. Próximo, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar, nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Ok? Fala assim. Sabe por que você fica triste? Ó líder de Deus. Porque você não honra homens de Deus.
Ao invés disso, ó, eu não vou legislar por causa própria. A maior honra que um líder, que um pastor pode ter, o que mais alegra um pastor, é quando você vê a pessoa crescendo em Cristo, a pessoa se posicionando em Cristo, a pessoa se comprometendo, a pessoa maturando em Cristo. A maior alegria de um pastor, a maior forma de um pastor ser honrado, é ver o teu crescimento, meu irmão. Não é ficar babando o pastor com isso, com aquilo, não. Eu louvo a Deus que eu tenho a tradução simultânea dos meus pensamentos. Pastor, Você começou. a palavra do Senhor fala, em Timóteo, fala em Tito, fala que dentre os atributos de uma liderança é sermos hospitaleiros. E tem muito de nós que não tivemos o privilégio de abrir as nossas casas para receber missionários. Tem muitos homens e mulheres que estão no campo, em vários países, sozinhos, passando dificuldades, passando necessidades, e não têm sido honrados, porque a igreja tem deixado para trás todos esses grandes heróis de Cristo, e a responsabilidade é nossa. A palavra está falando, sabe por que você fica triste, líder? Porque você tem olhado para o teu umbigo, você está preocupado com a igreja local, e você está esquecendo que o reino é muito maior do que isso. É verdade. Tem muitos no campo, e você com certeza tem muitos aqui que nunca abriram a sua casa para receber um missionário na sua casa. Não honra homens que têm pago o preço. E isso traz tristeza, sabia? Porque quando eu não honro, quando eu não me preocupo com o reino, quando eu não me preocupo com o avanço do evangelho, é porque eu estou preocupado com o meu umbigo. O meu umbigo traz tristeza, porque pode vir de tudo, mas nunca vai satisfazer o meu umbigo. Mas tudo que é pleno, perfeito, agradável, boa vontade de Deus, isso me satisfaz, isso me traz alegria. Quando eu tenho a visão do reino, isso me traz alegria. Próximo. Versículo 12 do capítulo 3. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fala assim pro teu irmão aí. Sabe o que traz tristeza? Que traz tristeza. É eu viver com medalhas. É eu viver com medalhas. E não ter os objetivos de Cristo. Não ter os objetivos de Cristo. Tá vendo aí? Ó, presta atenção. Se em 1912 o Senhor fez isso com a tua vida, te usou assim, assado, olha, eu fiz isso, eu tive igreja assim, fiz assado, e aí fica mostrando medalha, não resolve nada. Não mesmo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu tenho que ter uma meta, um objetivo, caminhar para o novo, saber aquilo que o Senhor tem na minha vida. Não dá para viver de saudosismo. Aqui eu estou falando com líderes. Não dá para ficar vivendo de passado. O que o Senhor fez, mas Ele quer fazer Muito mais além. Aleluia.
Ele quer fazer o novo. Aleluia. E para fazer o novo, Ele dá a dica. Eu tenho que enxergar quem? Cristo. Tem que enxergar? Avançando para as coisas diante de mim, prossigo para o alvo na plena vocação de Deus em Cristo Jesus. Coloca a tua visão em Cristo, que você vai ter visão, que você vai enxergar coisas novas, que você vai ter expectativas novas, que você vai fazer coisas novas, que você vai gerar coisas novas, que você vai ser um instrumento para ser usado para o reino avançar. Simples assim. Próximo. Capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fala assim, olha o teu irmão. Irmão, tira a tua alegria, a tua ansiedade. Olha lá, olha os pastores. Tem que pagar conta, tem que pagar aluguel. Olha a luz. Eu tenho que abrir o documento de não sei o que. O irmão está passando. O outro irmão está passando isso. O outro irmão está separando. O outro irmão, meu Deus. E você vai ficando com aquele multidão de coisas na cabeça. Quem disse que é para ficar na tua cabeça? O pastor, o líder. Ei, dá para Cristo. Esse é o nosso problema. Nós somos humanos. Nós somos limitados. E não temos poder e capacidade para resolver as coisas. Mas eu não falo. Até o senhor. Outro? Não está desligado? Tá tudo desligado? Mas eu estava ligado. Alô. Olha só que coisa tremenda. Eu falei e vocês não observaram isso. A palavra fala que Ruth foi aos pés de Boaz. Boaz representa Jesus. Falar assim. Vamos lá, vamos aprender isso. Boaz representa Jesus. Ruth representa A igreja. Ruth representa A igreja. a igreja. Diz que ela se dobrou aos pés, deitou aos pés dele, e ele estremeceu. Oh, líderes do Senhor, preste atenção. Nós temos andado ansiosos. Nós temos andado preocupados com tanta coisa. Nós temos querido dar soluções para tantas coisas, e a solução está com Boaz. Só Ele tem provisão. Só Ele que tem poder. Só Ele que tem sabedoria. Só Ele que tem entendimento. Só Ele é alfa e ômega. Só Ele conhece os meus e os teus pensamentos. Ele conhece o pensamento da igreja que você está à frente. Ele conhece o pensamento de todos os membros. Ele conhece os pensamentos de todos os corpos. Aleluia. Senhor da igreja. Aleluia. Tinha mais alguns, mas vamos parar aí. Vocês estão... E que coisa tremenda. A
palavra fala que ele foi aos pés. Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu vim com muita expectativa. E eu vim com essa expectativa porque eu estou cansado também. A expectativa vem porque eu preciso do refrigério. E eu sei que muitos precisam de refrigério. Nós precisamos de refrigério do Senhor. Nós estamos carregando muitos pesos que não são nossos. E hoje eu tenho certeza que hoje, amanhã, vai ser dia da gente lançar tudo aos pés de Boaz. Todas as preocupações com relação à igreja, tudo aquilo que Satanás tem lançado nas nossas bens, porque depois, ainda em Filipenses, ele fala tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que tiver boa fama,